Boa noite, companheiros. Boa noite, amigos. Boa noite, Célia. Boa noite, Nivaldo. Mais uma vez estamos aqui nessa noite de segunda-feira para darmos continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Esse estudo, como sempre dizemos, né, Célia, é um estudo transformador. Então, pedimos mais uma vez a todos vocês que divulguem o nosso estudo, o estudo dessa casa, que já há mais de um ano, né, Célia, agora falando, né, estamos aqui estudando esse livro junto com vocês, tendo essa oportunidade de mais uma vez lermos, fazer essa interpretação um pouquinho aprofundada dentro dos nossos entendimentos, das nossas possibilidades. As nossas claro. possibilidades, né? Não queremos aqui fazer nenhuma finalização de estudo, né, Célia? Estamos estudando exatamente como vocês. Junto com vocês, exatamente. E trazendo sempre, o que a gente faz aqui é trazer para a nossa vida atual essas questões que Kardec questionou lá há 160 e alguns anos atrás, os espíritos, né? Então, boa noite mais uma vez. Vamos fazer uma prece para que a gente possa dar início ao nosso estudo. Vamos pedir a Deus, vamos pedir a Jesus, a Maria Santíssima, aos nossos mentores, Francisco de Assis, Fabiano de Cristo, aos mentores desse estudo, que nos imprimam entendimento necessário para que possamos, junto com vocês, levar sempre o melhor entendimento para cada questão aqui lida. Que possamos ser intuídos, inspirados por toda essa equipe espiritual do alto que aqui está para nos atender. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite a todos. Com muito prazer que mais uma segunda-feira estamos aqui juntos, né, Nivaldo? É verdade, Célia. E, Nivaldo, no programa passado, Sim. Quer dizer, nós estamos na questão 263. Sim. Que ainda fala sobre... nós estamos falando das escolhas. Das provas, né? E aí, no programa passado, na questão 262A... Sim. Eu queria voltar um pouquinho, Nivaldo, porque Sim, claro. Kardec pergunta, né, quando o espírito goza do seu livre-arbítrio, a escolha da existência corpórea. Aí é que vem o que eu quero destacar. Depende sempre, exclusivamente de sua vontade. É sempre o espírito que escolhe, eu quero isso, eu quero aquilo. Uhum. Então a gente vai lembrar daquele livro do André Luiz. Sim. Que fala sobre os departamentos da reencarnação. Esqueci o nome do livro agora. Mas tem o departamento, os departamentos. Esclarecimento e de encarnação, né? De reencarnação, né? E aí, é como... não é... eu sofri muito, eu fui muito pobre, então agora eu quero vir... Na próxima encarnação, eu quero vir com a riqueza. Ou então, eu vim no sexo feminino e aí foi muito ruim. Não é assim. Existe uma orientação, existe um esclarecimento. Um esclarecimento do que é melhor, o que pode. E aí, em comum acordo, quando é possível, né? Quando é possível, verdade. Porque tem nesse livro, Nivaldo, tu fala sempre nele, Obreiros da Vida Eterna. A mulher, né, um espírito que vai reencarnar num corpo feminino e muito bonito o corpo, né? Porque ela vê a maquete. É, né? A maquete do corpo físico. Do corpo físico. Parece utopia, mas não é. E aí ela pede para que o corpo seja menos bonito. Ela pede para vir com um problema de tireoide, na verdade, Célia. E essa tireoide vai gerar uma obesidade.
Porque ela pede. O impressionante é que ela pede. Porque ela falhou em encarnações passadas, ela falhou pela beleza. Então ela escolhe, depende da vontade dela, no livro ela foi atendida. Mas porque foi possível esse atendimento. Então, depende sempre exclusivamente da sua vontade? Não, é um conjunto. É uma análise, é uma preparação, tá? É um planejamento para que dê certo. E isso nos traz também uma reflexão, né, Célia? Nós aqui, enquanto encarnados, muitas das vezes nos questionamos ou... Poxa, mas por que eu nasci com tal e tal problema? E muitas das vezes nós próprios escolhemos. Por um motivo, por um problema qualquer. Se não... sempre voltado para uma reflexão positiva, né? Se não escolhemos, concordamos com a análise. Com certeza, concordamos com o que nós precisávamos para cumprir nessa programação, nessa viagem que estamos por hora fazendo. Então, no estudo de hoje, vamos começar na questão 263. E aí, Kardec pergunta, a pergunta de Kardec: o espírito faz sua escolha imediatamente depois da morte? Desencarnou, ele já escolhe? Aí a espiritualidade nos responde: não. Muitos acreditam na eternidade das penas. E isso, como já vos foi dito, é um castigo. Porque nós já vimos naquele capítulo lá das sensações, né? Sim, sim. A gente fica preso ao corpo físico. E aí, porque a gente está preso ali, todo aquele sofrimento que vivemos, a gente continua a viver. Então, o castigo, a penalidade vai durar a vida toda. Eu penso assim. Então, não tem como eu fazer... Como que eu vou fazer essa escolha? Eu vou sofrer para sempre, porque eu estou apegada ali. O corpo físico é o meu apego. É verdade. Né? Então, vai escolher, morreu, escolhe qual vai ser a nova experiência. Imediatamente? Imediatamente, não. E muitas das vezes, né, Célia? Muitas das vezes não, sempre. Nós não podemos dizer quanto tempo isso vai demorar. Só o mundo espiritual, só Deus é que vai saber exatamente o melhor momento em que nós vamos estar preparados para fazer essa reencarnação. E aí, Nivaldo, tem outra coisa também, né? A gente desencarna e tem todo aquele processo, morte, desencarne. Sim. E aí a gente lembra do filme do Nosso Lar, que é um filme que todo mundo conhece esse filme. Quem não conhece está na televisão, está no Netflix, está em tudo quanto é lugar para ver. A gente ainda precisa de cuidados. Com certeza. Porque nós retornamos ao mundo espiritual exatamente do jeito que somos aqui. Não viramos santos porque fomos ao mundo espiritual. É verdade. Retornamos. Então, a gente precisa de cuidado. A gente... Sabe quando Muitas das vezes, Célia, nós nos transferimos dos hospitais daqui da matéria para hospitais do mundo espiritual, como André Luiz. Como André Luiz, como o filme A Vida Continua, que morreram na mesa de operação. E aí chega no mundo espiritual, precisa desse cuidado, dessa convalescência. Exatamente. É a mesma coisa quando a gente passa por uma operação aqui na matéria. A gente sai da sala de cirurgia, ninguém vai para o quarto direto, ninguém vai para casa direto. Vai para o CTI, para a UTI,
passa um período, né? De readaptação daquela situação. Agora, lembrando também, né, Célia, que cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Não existe no mundo espiritual, não existe na doutrina espírita. É isso, ponto. Não existe regras. Nós temos exemplos em livros de espíritos que reencarnaram imediatamente após o desencarne, por uma necessidade. E nós temos também espíritos que reencarnaram 2.500 anos depois. Aí vem o Divaldo com os babilônios. Os babilônios, nós passamos aqui para vocês. Então, 2.500 anos depois é que eles foram reencarnar novamente. Então, não é regra. Não é regra. Não existe essa regra. E como é que vai ser isso? A espiritualidade vai ver um melhor momento para nós. O melhor, sempre o melhor. Não é o que a gente quer. É o que é melhor para nós. Tem livros também, Nivaldo, em que no mundo espiritual, nós já aqui, o conhecimento do sofrimento aqui na matéria é tão grande, que a gente não quer sair do mundo espiritual, a gente quer ficar lá. Quer ficar aqui, quer ficar lá. E aí é concedido, esse tempo que é concedido, mas chega uma hora em que fala assim, não, agora você tem que ir. Célia, e na resposta, né, eles nos dizem assim que muitos espíritos acreditam na eternidade das penas. E isso funciona para eles como um castigo, né? Então, é a sua própria consciência que vai culpabilizá-lo. Ele vai perceber que ele está em sofrimento, porque aqui não levou uma vida digna como deveria, né? E a Célia, como a Célia disse, nós vamos levar para o mundo espiritual tudo que nós fizemos aqui. Quando chegamos lá, caímos em si, muitas das vezes, e não temos essa percepção de retornar para reparar. E isso para nós é um castigo, é um sofrimento, né? É o que eles nos dizem aqui também, que acontece com alguns espíritos, né? Vamos à questão 264. Kardec pergunta assim, então: o que dirige o espírito na escolha das provas que ele queira experimentar? O que guia? O que faz com que ele escolha determinadas condições que ele queira passar aqui na Terra? E eles vão nos responder. Ele escolhe as que podem ser para ele uma expiação pela natureza de suas faltas e para fazê-lo progredir mais depressa. Uns podem, portanto, impor-se uma vida de miséria e de privação para tentar suportá-la com coragem. Outros podem querer experimentar as tentações da fortuna e do poder muito mais perigosas, pelo abuso e mau uso que deles se podem fazer e pelas más paixões que desenvolvem. Outros, finalmente, querem se experimentar através das lutas que têm que sustentar no contato com o vício. Então, Célia, o que a gente percebe aqui? O que vai dirigir as nossas escolhas naquele departamento de reencarnação e quando nós antes passamos pelo departamento de esclarecimento, em que vai ser mostrado a nós tudo que nós fizemos de errado, tudo que nós precisamos aprender. É um filme, né? É um filme das nossas vidas. Impressionante você estar falando em filme, Célia. Ainda vamos voltar no filme O Nosso Lar. A Dona Laura, um personagem, mãe do Lísias, né? Isso. Quando, em conversa com André Luiz, quando ela diz que estava se preparando para reencarnar, ela diz para o André Luiz como foi a preparação dela. Então, ela tem acesso às suas duas últimas encarnações. Por que só as duas últimas? Porque era o que ela tinha condições de entender.
porque tinham sido encarnações tão pesadas que ela sofreria, não faria bem. Então ela teve acesso às 2 últimas encarnações. E como foi apresentado a ela isso? Inicialmente, ela como espírito, eles deram 2 livros para ela ler. E depois ela assistiu a 2 filmes, que na verdade era a vida dela. Então é assim que ela percebeu o que ela tinha feito. Ela leu aquele livro e que o personagem principal era ela. Então ela viu tudo o que ela tinha feito equivocadamente e ela assim se preparou para saber o que ela tinha que ter como expiação nessa nova encarnação. Nessa questão, Nivaldo, o meu livro, ele tem o início da resposta da espiritualidade é um pouquinho diferente da sua. Lê a tua resposta para a gente ver. Eles dizem assim, a resposta dos espíritos, tá? A pergunta de Kardec é o que guia o espírito na escolha das provas que queira sofrer. E aí os nossos amigos espirituais, eles respondem, o espírito, né, escolhe de acordo com a natureza das suas faltas. Expiações, O espírito escolhe as provas pelas quais vai passar de acordo com a natureza das faltas que ele cometeu quando estava encarnado. Verdade. As provas que o levam a expiá-las e o façam progredir mais depressa. Perfeito. Ou seja, naquilo que eu errei, é aquele momento de erro, aquela situação de erro, né? É o motivo de eu querer voltar aqui, porque eu tenho que ressarcir aquilo. Eu tenho que corrigir aquilo. É a minha consciência que me cobra. Até porque também está lá na Bíblia, no Novo Testamento, que ninguém vai ver o reino de Deus até que deva um centil. Então, qualquer infração que nós cometamos contra as leis divinas, essas agressões, essa violação dessas leis, elas vão ter que ser reparadas. Então, Célia, se nós, numa encarnação anterior, vivemos uma determinada situação em que nós prejudicamos alguém, nós vamos retornar, nós vamos fazer uma programação para que a gente possa ressarcir essa pessoa, ou não especificamente a mesma pessoa, mas a gente pode ressarcir. Por exemplo, vamos imaginar alguém que tenha sido um mau gestor, né, do dinheiro público, vai retornar com a missão de agora ser um gestor e dar toda a condição para aquela sociedade de progredir, de viver melhor. Ele vai reparar sempre para o bem. Ou seja, o que eu quero dizer é que ele não precisa pagar com a mesma moeda. Não. Nós pagamos sempre com o bem. E é o que foi dito no programa passado, né, Nivaldo? Nada é assim, é isso e acabou. Não é. Todos os casos tem várias situações, tem várias tangentes. Então não é porque eu fui rica e eu vivi somente para mim que eu vou voltar e vou voltar numa miséria sem tamanho. Não é isso. Nada é definitivo. Você matou, então matou com um tiro, vai morrer com... Não é assim.
Não, você matou com um tiro, você vem hoje numa condição de curar. De curar, pode Né? ser, posso ser um médico. E outro no hospital detalhe, né, público. Célia, aqui ainda na resposta, ele diz assim, a gente faz essas escolhas muitas das vezes para vir com uma fortuna, como ele diz aqui. Mas com que finalidade? De ajudar. De ajudar. Né? De criar empresas, de dar emprego, de fazer dar uma boa utilização a esse dinheiro. Então, Deus não condena a riqueza, Não. condena o que nós fazemos ou possamos fazer dessa riqueza. Porque, Nivaldo, eu acho não, tem esse reconhecimento. A riqueza, o poder e o sexo Movimenta o mundo, né, Célia? movimentam. Movimenta o mundo. É o motivo de queda, mas de todos nós que tivermos pelo menos dois desses componentes: poder, riqueza e sexo. E sexo, é isso mesmo. Célia, só fazendo uma correção, nós falamos aqui no livro Obreiros da Vida Eterna sobre o caso... Missionários. Missionários da Luz. Isso. A transmissão de pensamentos aqui. Foram eles. Olha Missionários da Luz. Olha Veio que aqui quando agora, eu falei obreiros, é porque me veio obreiros. Eu concordei, mas eu falei, não, depois, olha, Missionários da Luz. Aí quando eu falei, ela já lembrou aqui, isso aí. Foi o livro Missionários da Luz, que está aqui, fala sobre a reencarnação de Segismundo. Isso, né? isso. Nós então, já falamos aqui também no programa sobre... Isso Mas mesmo. foi legal. Então, a questão tá tudo... podemos passar? Podemos, né? Podemos, a 265 é você que... Não, vamos lembrar aqui Sim. desse último tópicozinho da resposta dos espíritos. Sim. Outros finalmente querem ser provados nas lutas que têm que sustentar no contato com o vício. Nós já falamos sobre isso. Nós já falamos isso. Vamos falar né? novamente, né, Célia? A gente pode... Eu quero morar numa... Não necessariamente filho, mas eu posso vir no meio de uma comunidade aonde se tenham todas as mazelas de tráfico, de roubo, de sexo. Porque eu quero vir ali para resistir. Porque a gente pode. Nós não viemos aqui para dar certo? Então eu posso. E aí eu lembro de uma amiga nossa, né, que ela sempre fala isso. Eu posso entrar num botequim para tomar café no meio de várias pessoas já alcoolizadas e aquilo não me afetar. Não te afetar, é verdade. Né? E a mesma coisa é isso aqui. O espírito pede, eu quero estar em contato direto com tal situação para provar que eu superei aquilo. Célia, seria interessante a gente fazer uma diferenciação do que é prova e do que é expiação. Do que é né? expiação. Você quer falar? Pode falar. É uma maneira bem simples. Simples, né? Bem simples, eu acho que, pelo menos a mim, a compreensão veio logo. Mais fácil, né? Prova, eu escolho, eu escolho passar aquilo. Eu quero, nesse caso aqui, por exemplo, do contato com o vício, eu quero estar ali naquele meio, porque eu quero provar que eu superei. Isso é prova. Exatamente. E expiação? Expiação você vai para ali porque você tem que aprender. Aí é imposto. É imposto. Então, na expiação, a gente reclama. Poxa vida, mas que vida, mas por quê? E na prova, não. Na prova existe a resignação. É verdade. Nós estávamos conversando aqui, né, sobre... antes do programa, né, sobre prova e expiação. Prova e expiação, né? Imagina você
Eu até usei o exemplo que eu usei para o Nivaldo. Eu viro para o Nivaldo e falo assim, Nivaldo, você vai ali porque é preciso que você faça essa tarefa. Nivaldo vai lá, porque ele foi mandado ir lá. Poxa vida, eu não queria vir, coisa mais chata. Olha só, tem que fazer isso. E outra coisa é o Nivaldo resolver. Não, eu vou lá fazer isso. E aí, por mais desagradável que a coisa seja, ele vai e ele faz, ele participa. Resignadamente. Resignadamente. É exatamente isso. Porque a gente sempre fala aqui, né, Célia? Estamos num mundo, num planeta de prova e expiação. Prova e expiação. O que é prova? O que é expiação? Expiação é, como a Célia disse, nos é imposto. Nos é imposto. E prova. Prova é quando nós fazemos essa escolha de vir. Prova na escola, a gente vai fazer a prova quando a gente já está sabendo, a gente vai mostrar que sabe. Que sabe. A gente vai mostrar que sabe. Então, a prova é assim. A gente já nasce aqui com aquela programação de prova, a gente já sabe que vai passar por essas dificuldades, mas a gente veio para mostrar que já sabe. E aí, a nossa atitude é uma atitude de resignação. E a atitude daquela pessoa que está numa expiação ainda é aquela que vai reclamar. Né? Só para a gente colocar isso, né, Célia? Porque para a gente poder fazer esses entendimentos melhor aqui com relação a prova, isso. É bom a gente ter falado nisso. Então, a questão 265. Na 264 foi como é que ele escolhe as provas, né, que ele vai passar. E na 265 diz assim, Kardec pergunta, se alguns espíritos escolhem por provação o contato com o vício, haverá os que busquem por simpatia e pelo desejo de viverem num meio conforme aos seus gostos, ou para poderem entregar-se materialmente aos seus pendores materiais. Ou seja, na questão anterior, Kardec pergunta como é que ele escolhe, né? E aí a espiritualidade diz que é de acordo com a natureza das faltas que ele cometeu quando encarnado. Agora a pergunta de Kardec ele escolhe para... Na verdade, ele faz uma afirmação antes, né, Célia? Como há alguns espíritos que escolhem o contato com o vício como prova, vai haver também outros que escolham por simpatia, por gosto. Por gosto, porque é interessante para ele daquela situação. Ou seja, você comentou na questão anterior aquele espírito que escolhe nascer num meio em que, numa família em que vai ter lá uso abusivo de álcool, e ele quer essa prova de resistir ao consumo do álcool, por exemplo. Agora, nessa pergunta, ele está dizendo o seguinte, haverá espírito que vai querer reencarnar nessa família exatamente para se beneficiar dessa condição? E aí vamos ver a resposta que eles vão nos dar, né? A resposta dos espíritos. Há, sem dúvida, mas somente entre aqueles cujo senso moral ainda está pouco desenvolvido. A prova vem por si mesma e eles a sofrem por muito mais tempo. Cedo ou tarde, compreendem que a satisfação de suas paixões brutais lhes acarreta consequências deploráveis, que sofrerão durante um tempo, que lhes parecerá eterno. Deus,
poderá deixá-los nesse estado até que compreendam seus erros e, por iniciativa própria, peçam para repará-los, mediante úteis provações. Então, esse exemplo que Nivaldo usou da família com o álcool, a gente vai lembrar que todos nós viemos para cá para dar certo. Perfeitamente. Ninguém veio para cá para virar alcoólatra. Uma programação negativa, né? Usando o exemplo que Nivaldo usou. Colocou aqui para gente. Então, numa família onde o uso do álcool é muito grande, vamos usar um exemplo de gêmeos, né? Criados ali no contato direto, fez a opção, né? Por essa elevação moral, ele repele aquilo, ele convive naquele meio, mas repele. O outro, por não ter essa elevação moral, ele embarca nesse consumo, nessa entrega, né, da vontade. E aí, o que a espiritualidade vem nos dizendo é que ele vai sofrer, mais cedo ou mais tarde. Ele vai perceber. Ele, né? vai perceber que o mal que ele fez, está fazendo a ele, né? E ele vai sofrer muito. As consequências dessa atitude dele, né? E mais uma vez, Deus poderá deixá-lo nesse estado. A gente tem que sempre entender. Então, Deus está castigando? Não está castigando. Deus permite que ele use a consciência dele. É verdade. Então, isso aí é uma opção de cada um. Eu não posso fazer com que a matéria me domine. Eu é que tenho Célia, em todas as encarnações, mesmo nesse caso, né, em que o espírito ele fez essa opção em nascer naquela família em que havia um uso abusivo aqui, vamos dizer, do álcool, né, para se beneficiar, mas e a espiritualidade permite, porque mesmo nessas condições ele vai progredir. Como? Ele vai cair em si, como ele diz aqui, cedo ou tarde. Ele vai perceber o quanto ele está se prejudicando, o quanto ele se prejudicou. E aí ele vai ter a oportunidade de, numa nova encarnação, não quero mais. Agora eu vou reverter o que eu fiz. Porque, Nivaldo, como é que a gente sabe que uma chapa quente queima? Queima. Só com encostar Como na é mão. Que a gente sabe? Se eu encostar só olhar, eu vou ver? Não dá. Eu preciso sentir. Né? E aí você também só precisa sentir uma vez, né? Você não vai voltar de novo. Né? E a mesma coisa é isso aqui. Então, a espiritualidade permite? Permite. E aí a gente volta naquela questão... Na questão 262A. Deus sabe esperar. Com certeza. Ele sabe. Com certeza. Ele não tem pressa. Quem tem pressa somos nós. Então, quem tem que ter pressa somos nós. Ele vai permitir que a gente nasça naquela família, como assim a gente queria se beneficiar daquela situação, passar por essa experiência, perceber o quanto nos fez mal, retornar ao mundo espiritual, cair em si, perceber o nosso erro e fazer uma programação mais condizente com a possibilidade do progresso espiritual. Porque, Nivaldo, quantas vezes a gente fala assim, mas também olha onde é que eu estou. Eu não tenho como escapar. Eu estou no meio disso. Mas tem. Tem pela vontade. Exatamente. Tem por essa potência que cada um de nós somos.
E você sempre fala que a vontade é o nosso maior Aí é o nosso maior sentimento e a nossa maior potência. Porque quando a gente tem vontade, tudo que a gente tem vontade de fazer, quando nós nos determinamos, aí, Nivaldo, ninguém segura, né? A gente vai. Aí, veja bem, a gente quando fala assim, a gente... a vontade não é vontade de coisas materiais. Não. Espirituais, A gente está falando de... Porque a gente, muitas das vezes... não, eu quero isso, eu tenho vontade de ter. Aproveita-se essa analogia, a vontade aqui do material. Mas quando a gente sempre fala aqui, é a vontade espiritual. Vontade moral. Célia, isso me lembrou aquela passagem de Jesus, quando ele disse que se nós tivéssemos a nossa fé do tamanho de um grão de mostarda, nós diríamos à montanha... muda-te dali, e ela mudaria. E aí muitas pessoas, né, acham que é a montanha física, e não é. Essa montanha que Jesus se referia é os nossos maus sentimentos. Se nós tivermos a vontade, a fé de mudar essa nossa condição de pensar, de falar, de agir erradamente, nós vamos conseguir. Meu orgulho, por exemplo, é do tamanho de uma montanha. A hora que eu tiver vontade férrea de dominar ele, eu vou dominar. Então, voltando aqui para o que você estava dizendo, também se aplica exatamente assim. Se aplica aqui, tá? Nós estamos... Não, você, né? Na 266. 266, né? Na questão 266, Allan Kardec pergunta aos espíritos: não parece natural escolher as provas menos penosas? E se nós pararmos aqui para hoje, encarnados... Puxa vida, eu quero nascer rico, bonito e todos os predicados possíveis, né, Célia? Que é o melhor. E aí, seria o mais normal para o nosso entendimento agora. E aí, Nivaldo, vem assim, não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? Sim. Aí a gente, no mundo espiritual, fala, vamos encarnar. Tá bem, vocês podem, no meio onde eu vou encarnar, pode, não tem problema não. Mas eu não quero ter câncer, eu não quero ter diabetes, eu não quero, entende? Porque então, eu não quero sofrer. Vamos escolher, vamos ter saúde, vamos ter dinheiro, vamos ter, né? Então... Porque se dependesse da nossa, hoje encarnado, com nossos sentidos bloqueados por esse corpo físico, a gente pensa isso, né? E os espíritos vão nos responder assim, ó. Para vós, ou seja, para nós, sim. Para o espírito, não. Quando desligado da matéria, a ilusão cessa. E ele pensa de uma outra maneira. É o que a gente já falou aqui várias vezes. Quando nós desencarnamos e temos, então, o nosso esclarecimento, né, Célia? Porque só ao desencarnar não resolve o problema. Só ao desencarnar a gente continua com o mesmo pensamento que nós temos aqui. Mas quando a gente, assim, cai em si, percebe os erros, já temos, assim, uma certa luz, nós vamos perceber tudo que nós fizemos de errado e a gente vai querer, sim, uma encarnação que a gente possa expurgar tudo aquilo que nós fizemos ou aprender tudo aquilo que nós deixamos de aprender. E é assim, então, que a gente vai pedir para vir com problemas físicos, vamos ter os nossos cânceres da vida, vamos ter os nossos problemas, porque nós, assim, achamos que era melhor para nós. E aí, Nivaldo, olha só o que a espiritualidade nos responde. Para vós, sim. Para o espírito, não. Quando este se despreende da matéria, a ilusão acaba. Ou seja, eles estão dizendo que nós somos iludidos. Estamos no mundo da ilusão. Né? Porque vamos parar e vamos pensar, o que é felicidade pra gente?
Coisas materiais. Mas com certeza ir ao shopping. Todos vocês trocar devem estar pensando em coisas materiais. Aquela roupa, vou lá hoje comprar aquilo. Ou aquela viagem, né? Ou outras coisas mais materiais, um objeto novo de desejo nosso. Isso aí. é ou não é a ilusão? Aí a espiritualidade vem e nos diz que nós somos felizes quando atendemos ao nosso irmão. Sério, e por que é ilusão? Por que essas coisas materiais todas é ilusão? Nós não vamos levar. Não vamos levar. Nós não vamos levar. Então é ilusão. A gente querer acumular alguma coisa de material aqui é ilusão. E é tão ilusão, Nivaldo, que a minha felicidade hoje é trocar o carro. Aí eu troco o meu carro. A minha felicidade vai ser comprar aquela bolsa. Aí eu compro aquela bolsa. Acabou a minha felicidade? Não, porque aí eu quero trocar. Porque aí. Não tem fim. Isso é ilusão. Sempre um motivo para ser feliz, né? Isso é ilusão. É ilusão. Agora, a espiritualidade me diz que eu sou feliz quando eu compartilho a dor do meu irmão. E isso aí, quando a gente se propõe a fazer isso, é uma satisfação que dá aqui dentro da gente que a gente não sabe explicar. É uma sensação de realização que a gente não sabe explicar. Isso é felicidade. Mas a gente acha que é todas essas coisas materiais. É por isso que eles dizem que é ilusão. É por isso que aqui, quando a gente, encarnados, que a gente fala que nós vamos escolher as provas, opa, quando eu chegar lá, aí eu mostro. Só vou escolher coisa boa, eu não sabia disso antes. Só vou escolher coisa boa. Se eu soubesse disso no mundo espiritual... Mas quando a gente chega lá e essa ilusão apaga, a gente percebe tudo aquilo que a gente precisa fazer. Porque quem fala é a nossa consciência. Quem brilha é a nossa luz, que a gente não consegue fazer ela brilhar aqui. É verdade. Célia, nós temos agora uma nota de Kardec. Uma nota de Kardec grande, que vai fazer o fechamento desse entendimento aqui, dessa escolha das provas e das expiações. Mas que nós vamos ter que deixar para o nosso próximo encontro. Vamos ter que deixar para a nossa próxima segunda-feira, né, Célia? Mas aí vocês podiam dar uma lida. Quem puder, dá uma lidinha. Célia? Exatamente, excelente. Quem tiver o livro, e a gente aconselha quem que tem o livro. Outra coisa, pessoal, quem não tiver o livro, acessa pelo menos pela internet a questão 266 e leia a nota de Kardec, para que a gente possa, então, tirar dúvidas no nosso próximo encontro. Outra coisa, inclusive, nós não comentamos, né, Célia? Continuem a mandar as perguntas de vocês para nós, que nós vamos respondê-las sempre lá pelo YouTube mesmo, ou no Facebook, né? A gente responde direto para vocês lá. Porque, como a Célia comentou já no programa anterior, esse nosso programa é gravado. Então, muitas das vezes não dá para a gente responder aqui ao vivo, porque quando nós temos alguns programas na frente, já gravados, não daria tempo, ficaria aí uma defasagem. Mas a gente, então, responde direto lá no próprio meio lá de comunicação lá no YouTube. Aí é só voltar o programa, né? Vai lá no programa. Exato. Que a resposta vai estar lá. Se não, pode ser que passe, né? E a gente não perceba, não tenha vista. Insiste. Sabe? Insiste na pergunta. Olha, eu fiz uma pergunta e não obtive resposta. Às vezes não dá pra gente aprofundar, houve algumas perguntas, Célia, que não dá pra gente aprofundar, porque são perguntas que mereceriam assim, um aprofundamento maior. Então a gente fica assim na superficialidade, mas se houver interesse, até no particular, vocês podem mandar para nós e a gente responde. Tem um canal do e-mail, né? Com um tempo maior, isso, tá certo? Com um tempo maior por e-mail, coisa parecida, a gente
ter essa oportunidade de dar uma resposta mais elaborada, né? Mais aprofundada. É o que a gente sempre fala, né, Nivaldo? O objetivo é que a gente entenda isso que está aqui. Que a gente traga esse conhecimento para nossas vidas. Porque, com certeza, nós vamos começar a caminhar. Então, já estamos chegando, já quase passando no nosso horário. Vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo sempre a Deus, nosso Pai. Agradecendo por essa oportunidade de mais uma vez estarmos aqui reencarnados. Agradecendo, Pai, porque pela confiança que Tu tem nas Tuas criaturas. Agradecendo ao nosso Mestre Jesus, que recebeu, aceitou essa incumbência de nos guiarmos de volta ao nosso Pai. Agradecemos ao MAP, agradecemos aos nossos amigos espirituais, que agora, nesse momento, envolve a todos nós em suas vibrações de luz, em suas vibrações de alegria. E pedimos, Mestre Jesus, alimente essa nossa vontade, nos ajude a persistirmos nessa procura desses ensinamentos. E mais do que isso, Mestre, nos ajude a empregar esses conhecimentos, esses ensinamentos em todos os momentos das nossas vidas. Esteja conosco, nos dando a mão, nos ajudando nessa caminhada que nós mesmos fizemos tão penosa. Que a Tua luz, Mestre, que o Teu amor esteja sempre em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz, paz. Muita paz.